Pesquisas em Enfermagem e Nutrição. Podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Episódio 4. O cuidado com a pessoa com sobrepeso. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Neste episódio com mais uma entrevista. Quem faz as perguntas é a bibliotecária Rosileide Ribeiro e a autora a ser entrevistada desta vez é a Karina Tavares Gomes Leal. Hoje falaremos sobre a pesquisa desenvolvida pela Karina e o título da dissertação é O cuidado da pessoa com sobrepeso e obesidade, uma proposta de formação para profissionais da saúde elaborada a partir das experiências dos usuários do SUS. Essa pesquisa contou com as orientações da professora Luana Azevedo de Aquino e coorientação da professora Cláudia Roberta Boca Santos, junto ao Programa de Pós-Graduação em Segurança Alimentar e Nutricional da Unirio. Karina, seja bem-vinda. Obrigada, gente. Bom, primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta que, lendo a tua pesquisa, veio aqui para a gente esse termo e ele não é muito familiar, quer dizer, eu nunca ouvi, que é o que é sindemia global? Então, gente, assim, para contextualizar esse tema, né, da sindemia global dentro da dissertação, né, é porque a gente sempre tem o costume, né, de pensar a obesidade como uma coisa muito individual, né, como um comportamento individual de uma pessoa que come além do que precisa e faz pouco exercício físico. Acho que isso é um entendimento coletivo do que é o excesso de peso, o ganho de peso, né? E como a minha dissertação ela tem esse cunho da gente pensar a obesidade como algo político, né, como algo ambiental, né, como uma consequência do próprio sistema alimentar, né, a sindemia global, eu citei ela, né, já de primeira na referência, justamente porque ela é uma junção da desnutrição com a obesidade, com as mudanças climáticas, né? O que isso tem a ver com esse tema? Né? É porque quando a gente pensa em obesidade, né, a gente pensa que, poxa, todo mundo, então, está aumentando de peso, está comendo mais ultraprocessados, né? A gente acha que todas as pessoas, mundialmente falando, estão ganhando peso, mas não é isso que está acontecendo. Né? A desnutrição também vem aí com a força toda, né? Principalmente com a questão da pandemia, com a questão das dificuldades, né, de distribuição de renda que a gente está tendo, principalmente aqui no Brasil. Né? Então, essa sindemia, ela se agravou nesse sentido, de serem fatores correlacionados, né, que são as mudanças climáticas que vão interferir também na produção de alimentos, né? E vice-versa, a produção de alimentos, o agronegócio, a maneira com que os alimentos são produzidos também interferem nesse meio ambiente, né? E a obesidade e a desnutrição também correndo juntos, né? E essa desnutrição que a gente fala aqui, ela não é só essa desnutrição de uma pessoa baixo peso, porque uma pessoa que tem obesidade, ela também pode ter desnutrição de micronutrientes, né? Não só em relação ao seu peso geral, mas em relação à sua saúde mesmo. Quer dizer, também não é uma coisa específica do país, né? É uma coisa geral, global, né? A obesidade é global. Qual que é o tema da sua pesquisa, Karina? Então, eu vou contextualizar um pouquinho no que eu vivo, né, a minha história, assim, desde 2013 que eu sou nutricionista da atenção primária no SUS, né, e nessa trajetória é muito nítido, assim, de perceber o quanto que o excesso de peso é um problema social, né, eu acho que ao longo desses anos todos de experiência,
eu fui entendendo que a abordagem nutricional focada na questão biomédica, sabe, de mudança de comportamento, de antropometria, que isso não dava conta de outras questões e nem de um tratamento a longo prazo, né? Então, acho que ao longo da minha prática no SUS, eu fui percebendo isso, né, de que a gente precisava, como categoria profissional, ampliar esse olhar, né, do que é o ganho de peso, quais são os fatores que realmente estão correlacionados a isso, né? E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer o mestrado, eu pensei, bom, eu quero me aprofundar naquilo que mais me toca, né? Que é a questão da nutrição precisar ampliar os horizontes em relação à percepção do outro, em relação à percepção do comportamento alimentar, né? De entender que a pessoa saber o que ela precisa comer ou não é o principal, né? Ela tem que ter um suporte familiar, ela tem que ter condições, ela tem que ter acesso à alimentação de qualidade, né? Ela tem que ter recursos emocionais para além da alimentação, porque senão o único recurso emocional que a população tem muitas vezes é a comida, né? Principalmente agora, nesse momento que a gente vive, todo mundo passa por isso, né? De, poxa, eu hoje estou tão chateada, poxa, eu perdi um familiar querido, eu vou comer, né? Então, a comida, ela tem um peso emocional muito maior do que, muitas vezes, a nutrição divulga, né? Então, assim, quando a gente passa um plano alimentar, alguma coisa do tipo, a gente sempre tem que pensar nas possibilidades desse plano alimentar dar certo, né? E tentar adaptar isso para cada um. E aí, nessa minha prática, eu falei, bom, é isso que eu vou estudar. Eu acho que é o meu momento de trazer isso. E a melhor forma que eu tive, né, de captar essas necessidades foi justamente analisar a entrevista das pessoas, né, dos pacientes, dos usuários, das pessoas que tiveram oportunidade de estar no serviço de saúde, o que elas percebiam, né, desse serviço, a história delas, e o que elas achavam importante que mudasse, né? Então, assim, eu fiz muitas entrevistas, assim, eu li muitas entrevistas, né? Eu fiquei imersa nessas entrevistas e nessas falas durante muito tempo, durante meses, e conforme eu ia lendo, eu ia tendo mais certeza de que as minhas inquietações faziam sentido, né? De que as pessoas queriam ser acolhidas, elas queriam ser entendidas, elas queriam carinho, né? Muito para além de uma balança e uma fita dizendo que você está com obesidade grau 1, 2 ou 3, né? Então, foi nesse sentido. E aí, por ser um mestrado em segurança alimentar, um mestrado profissional, né, assim, que é o bacana porque não fica só a questão acadêmica, né, assim, eu fiz ali uma dissertação e publiquei um artigo totalmente teórico, né, não, o mestrado profissional, ele tem essa vantagem, né, da gente colocar na prática aquilo que a gente pesquisou, né, então, como produto dessa minha dissertação, dessa análise, né, das falas das pessoas com obesidade, essa experiência, vem o produto técnico, que é pegar esse material, esse conhecimento, né, que a gente teve a partir das entrevistas e passar para os profissionais do SUS. Então, assim, a proposta é mesmo a formação em ato, né? A gente poder fazer essa transformação, essa sensibilização dos profissionais para que todo mundo consiga enxergar o excesso de peso por uma outra perspectiva, né? Então, eu fiquei muito feliz, assim, de conseguir concretizar isso, né? E conseguir multiplicar isso. E essa oportunidade aqui também é isso, né? Da gente poder passar essa inquietação adiante aí. E, Karina, em algumas das entrevistas, né, um dos pacientes falou alguma coisa a respeito de a doutora só queria saber se eu tinha perdido peso.
Aí eu vou fazer outra pergunta, porque você disse uma coisa que não ficou tão claro. O que é antropometria? Tem alguma relação com isso? Com essa coisa do peso? A antropometria, ela é um nome científico que a gente dá para a medição de peso e altura, tá? Então, assim, quando a gente fala, a gente vai calcular o seu IMC, que é Índice de Massa Corporal. É o peso dividido pela altura ao quadrado, entendeu? E aí a gente vai descobrir o IMC. Então, a antropometria é isso, é essa medição. Não só de peso e altura, mas também de circunferência da cintura, circunferência do quadril, né? São as medições do corpo. Você acha que é mais importante assim destacar da tua experiência de pesquisa? Olha, o que eu acho mais importante, né? Assim, eu acho que a gente poder olhar a nutrição, não só a nutrição, tá? Mas acho que todas as categorias profissionais, né? Entender que existe um campo de saber técnico, né? Na nutrição é a alimentação, é a mudança de hábitos, né? Mas que ao redor a gente tem muitos outros fatores, né? Então, assim, eu acho que é importante, o que eu tirei de maior conclusão, né, do trabalho foi justamente que as pessoas, elas precisam ser acolhidas. Elas precisam de um tratamento humanizado, para além de suas condições de saúde, né? Então, assim, a gente não pode falar, essa é uma pessoa obesa, é um obeso. Não, é um ser humano, né? Que tem ali diversas questões, né? Sociais, familiares, enfim, psicológicas, né? Que influenciam naquele estado de saúde. E aí, todos os profissionais, independente da categoria profissional, precisam caminhar, né, no tratamento, na proposta de melhorias, sempre pensando nesse contexto, né, de onde essa pessoa está inserida, né, e trazendo isso mais para a obesidade, né, que foi o tema da dissertação, é entender isso, que existe um contexto de indústria alimentícia, de políticas, né, que acabam oportunizando essa obesidade, né? São os ambientes obesogênicos que a gente fala, né? Então, assim, hoje em dia, se você for parar para pensar, você comer um ultraprocessado, né, que é uma comida já pronta, um fast food, é muito mais fácil, né? Tem um marketing enorme em cima disso. Os preços são acessíveis, você vê promoção de todos os ultraprocessados e fast foods, né, acontece, e não tem muita acessibilidade para um hortifruti, por exemplo, uma fruta, um legume, né? Então, muitas pessoas, até nas falas mesmo, nas entrevistas, isso era muito claro, que as pessoas acham que a alimentação saudável é uma coisa cara, é uma coisa inacessível, inatingível, e não é. É porque o marketing, né, o sistema alimentar e o ambiente alimentar que a gente vive faz a gente acreditar nisso, né? Então, acho que nós, como profissionais da saúde, também temos além dessa questão da humanização, do vínculo, né? Tem esse legado de levar informação para as pessoas, né? E falar, poxa, você já viu um produtor local fazer uma propaganda na TV sobre o produto dele? Não, porque ele não vai chegar até lá. Mas o fast food vai, né? Então, assim, são coisas que é legal da gente falar, porque as pessoas, elas tendo a informação, né, elas conseguem ser mais críticas, né? Conseguem escolher com mais consciência aquilo que elas querem comer, aquilo que elas querem para a vida delas. São menos induzidas, né, Karina? Para o que Exatamente. É mais fácil e que Exatamente. o sabor mais viciante também, né? Você já até falou muita coisa, mas para além da parte técnica, qual é a experiência que você deseja compartilhar com essa sua pesquisa?
Eu acho que você já falou várias coisas, mas tem mais alguma coisa? Olha, eu acho que, assim, falando até um pouco da experiência que eu tive com os profissionais de saúde, né, que eu levei essa entrevista, a gente fez uma atividade remota, né, para poder falar dessas questões todas, e aí foi uma atividade feita com nutricionistas, e como que foi, assim, surpreendente de ver o quanto que eles ficaram surpresos com as respostas das pessoas, né? Então, eu acho que essa mudança, ela precisa existir mesmo na formação, né? Nas universidades, a gente falando aqui agora, né, de um podcast da biblioteca, né? Eu acho que é importante a gente pensar o quanto que a universidade tem esse papel fundamental, né, nessa mudança desses paradigmas mesmo, né, porque são discussões que precisam estar na academia, né, a questão da acessibilidade, do pensamento crítico, né, da questão social que é fortíssima, né, a nutrição é uma questão social fortíssima, acho que isso ficou muito claro para as pessoas agora, na época da pandemia, né, e essa experiência com os profissionais fez eu refletir muito sobre isso. Eu falei, nossa, se as pessoas tiverem essa oportunidade de conversar sobre isso, de refletir sobre esses temas, elas mudam rapidamente isso na rotina de trabalho, no lidar com o paciente, né? É só uma questão de oportunidade de reflexão mesmo, né? Então, eu acho que foi muito gratificante eu poder conversar isso com profissionais e eles falarem, nossa, eu vou mudar a partir de agora, porque eu nunca tinha parado para pensar nessa complexidade toda que é a escolha alimentar. Então, assim, com certeza isso se multiplicou, né, nos serviços, enfim. Então, eu acho que isso foi o mais bacana, assim, como produto final mesmo da pesquisa, né? E certamente você mostrar as entrevistas, as falas dos pacientes para os funcionários da área da saúde, deve ter sido uma experiência interessante para eles se darem conta da perspectiva do usuário do sistema público de saúde, como eles veem essa experiência, né? Então, deve ter sido... trouxe isso para a realidade mesmo, né? Não ficou no campo das ideias. Foram falas reais, né? De pessoas reais, com histórias reais. Então, isso trouxe uma legitimidade muito grande para as discussões, né? E isso foi muito legal, muito bom. Experiências bem diferentes, né? Visões bem diferentes, né? A gente vê que esse tipo de paciente mesmo, cada um tem um ofício, um trabalho diferente, uma experiência de vida diferente, né? Foi bem legal mesmo. Uhum. E como é que foi fazer essa pesquisa durante a pandemia de Covid-19? Como é que foi fazer, você escrever e levantar dados? Como é que foi isso? Na verdade, esse mestrado eu comecei em 2019, né? E essas entrevistas, elas já existiam, né? De um projeto maior que é o PPSUS. E aí, durante o primeiro ano do mestrado, né, a gente assistiu às aulas e a gente não mexeu tanto assim na parte da pesquisa mesmo, mas mal sabíamos que 2020 ia ser tão surpreendente, né? E aí, assim, foi muito desafiador, porque eu acho que todos nós fomos atravessados por muita angústia, muita insegurança, né? E a turma toda do mestrado sempre muito junta, assim, se apoiando, mas por ser uma pesquisa qualitativa, que eu precisava ter lucidez mínima, né? Assim, calma para poder ler e discernir o que eu podia aproveitar daquelas falas, eu confesso que foi o desafio maior, assim, a questão da saúde mental, da concentração para fazer, né? Então, assim, eu já tinha o material pronto, mas na hora de ler, aquilo ali foi mais complicado devido ao contexto que a gente estava vivendo, né? E eu acho que, eu falo isso com o pessoal da turma, que nós, todos os acadêmicos, né, de pós-graduação, de graduação, que estão conseguindo
levar adiante os cursos, né, e o propósito que eles têm, né, de fazer a pesquisa, são heróis, porque a gente sustentar isso no contexto que a gente está é um desafio muito grande, né? Então, eu acho que o maior desafio foi esse mesmo, foi a concentração, a saúde mental, a motivação para fazer, né, para continuar fazendo e não desistir. Mas no final ficou tão legal que eu falei, valeu muito a pena eu ter persistido nesse tema e ter feito, né? Foi bem bacana mesmo. Ficou mesmo, Karina. Pergunta derradeira. Como é que você acha que essa sua pesquisa ela pode contribuir para a sociedade? Eu acho que para a sociedade como geral, né, eu acho que a questão mesmo é do preconceito, né? Eu acho que a gente precisa, eu acho que isso é um tema, o preconceito em si, ele é um tema muito atual, que todo mundo fala sobre isso agora. E a gordofobia está no meio disso, né? Então, acho que a partir do momento que a gente consegue levar esses temas, né, de sensibilidade, né, que um corpo gordo não é um corpo inadequado, né, de que a gente não precisa seguir padrões, né, de que o padrão é o que adoece, né? Então, assim, um corpo padrão, uma beleza padrão, uma felicidade padrão, de todo mundo ter que acordar sempre super motivado e fazendo alimentação saudável, como se isso fosse algo muito atingível para todo mundo. E quem não consegue está excluído, sabe? Então, eu acho que esse é um tema para a gente refletir muito sobre isso, né? Sobre o nosso julgamento sobre o outro, sobre o corpo do outro, né? A gente, tanto como profissional de saúde, como sociedade, de uma forma geral, a gente tem esse hábito, né? E é uma coisa que eu acho que a gente precisa, aos pouquinhos, ir conscientizando cada vez mais de que não é esse o caminho, né? De que um corpo gordo, ele pode ser saudável, sim, do jeito que ele é, né? Que precisa de inclusão, que precisa de locais com representatividade, né? Uma pessoa que tem um peso a mais, né, fora do padrão, não precisa se sentir inadequada dentro de uma academia, por exemplo. Não precisa sentir vergonha de ir na praia e de vestir a roupa que quiser, né? Porque essas pessoas sofrem isso por causa do preconceito, né? A partir do momento que a gente começar a diminuir esse preconceito, essa gordofobia, olha quanto sofrimento a gente vai diminuir, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido, da gente pensar criticamente a questão da nossa relação com o excesso de peso, né? O porquê que isso incomoda tanto as pessoas, né? E a questão mais geral mesmo, de entender que o consumo alimentar, ele não tem a ver com você querer ou não determinado alimento, tem a ver com o contexto político, né? Com um sistema alimentar que acaba induzindo com que a gente coma mesmo. E aí vira um caminho muito estreito, porque as pessoas, ao mesmo tempo que se sentem inadequadas, né, com o excesso de peso, elas são cada vez mais induzidas pelos ambientes a consumir mais alimentos que vão aumentar esse excesso de peso. E aí, como que a gente faz? Acho que o nó está justamente aí, né, da gente mudar um pouquinho essa percepção sobre essa situação. E o tratamento fica até mais difícil, né? Por causa desses julgamentos, desse sofrimento da pessoa gorda, e Exatamente. Por isso a importância do que você fala, né, a respeito da equipe multissetorial, do tratamento na questão emocional dessas pessoas, né, da conscientização, que é tão importante e ajuda, né, no tratamento. Karina, muito obrigada. Exatamente. Obrigada a você. Consulte a dissertação de Karina Tavares Gomes Leal. Acesse o texto completo no repositório institucional da Unirio. A referência e o link de acesso estão na descrição deste vídeo.